Oi pessoal, a gente vai começar a nossa live. A gente hoje vai estar falando um pouco a respeito de alma e de espírito, né? É um assunto muito importante e a gente só quer relembrar um pouquinho. Por que, Márcia, que você está fazendo live? Por que esse assunto, né? E eu quero relembrar um pouquinho do que nós já temos feito. Nós iniciamos um projeto a favor da vida. Tudo isso começou no final de fevereiro, começo de março, quando o Senhor falou no meu coração a respeito de iniciar um trabalho onde a gente pudesse alcançar pessoas efetivamente, né, através da palavra de Deus, nessa questão de suicídio e automutilação. E aí, desde então, a gente iniciou esse trabalho e várias pessoas pegaram junto comigo nesse projeto, porque a gente não faz nada sozinho, né? E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito, então, de alma e espírito. Nós chamamos, né, fizemos a chamada do cartaz de Arena da Alma e Arena do Espírito, porque nós sabemos que, dependendo de onde você estiver, qual for a sua posição, onde você resolver lutar, né? E quando eu falo luta, não é uma luta armada, mas onde você resolver lidar com as suas questões. É onde você vai ter mais êxito ou não. E por que eu tô falando isso? Bom, uma coisa que a gente precisa deixar bem clara antes da gente iniciar é que tudo começa na nossa mente, né? Nosso processo de pensamentos, a formação de pensamentos, tudo começa na mente. E antes eu até quero fazer uma pergunta para você e quero que você medite comigo a respeito disso, né? Você pensa muito ou pouco? Você é uma pessoa que sempre está pensando muitas coisas ou você pensa pouco? Normalmente as pessoas respondem que pensam muito. Agora eu quero te fazer uma segunda pergunta. Todos os pensamentos que você pensa porque você quis pensar? Você já parou para pensar nisso? Já que a gente está falando de pensamento, você parou para pensar nisso? Tudo que vem à tua mente, é você que pensa? Vou responder por você, ok? Provavelmente você vai dizer, claro que não. Então, de onde vêm esses pensamentos, né? Então, a gente tem que entender um pouco como que a gente forma, né, esse conjunto de processos mentais. E eu não quero me estender nisso, não vou me aprofundar nisso. Depois a gente pode até pensar uma outra forma de falar a respeito disso, né? E eu quero, até antes de entrar, falar para você que você pode mandar suas perguntas, tá? Eu esqueci de falar para você. É um canal aberto, eu vou falar um pouco a respeito do assunto, mas a gente quer interagir com você. Então você pode mandar aqui as suas perguntas, o canal está aberto, que eu vou separar um tempo específico para mandar, para responder. Não vou conseguir responder tudo, mas dentro daquilo que a gente conseguir, a gente vai trabalhar em cima disso. Bom, o que eu quero falar então para você? Desde que a gente nasce, nós temos a formação psíquica de pensamentos, né? Nós temos nosso registro da nossa memória, onde tudo que a gente vai fazendo durante toda a nossa vida, isso vai ficando registrado, né, nas nossas memórias. E com o passar do tempo, nós vamos tendo várias coisas que vão ficando. Nós podemos ter tanto memórias boas, como nós podemos também ter memórias ruins, traumáticas, né? Então é como se fossem formadas janelas psíquicas na nossa memória, que podem ser boa ou má, como eu disse. Agora, você concorda comigo que quando você aceitou Jesus, você já tinha anos onde você estava guardando coisas, né? De repente, eu não sei com quantos anos você aceitou Jesus, mas talvez com 13, 14, 23 anos, 34 anos, não sei, mas são muitos anos onde você veio guardando, onde você veio registrando coisas que aconteceram na sua vida, circunstâncias que se levantaram, coisas que aconteceram na tua infância, coisas que os seus pais falaram, coisas que você passou na escola, enfim, tudo isso foi ficando num registro, né?
E aí você aceita Jesus e você entende que você é a nova criatura. O que aconteceu nesse momento? É como se você tivesse um celular, ok? E nesse celular, quando você nasceu lá, um bebezinho, aplicativos foram baixados nesse celular, que ele era novo, né? Vamos dizer assim, um celular virgem, não tinha nada nele. Foram fazendo as configurações, os seus pais configuraram, né, de acordo com as crenças, com aquilo que eles pensavam, com aquilo que eles acreditavam, seus avós, seus tios, o ambiente onde você cresceu, a sua vizinhança, tudo isso foi fazendo com que aplicativos fossem sendo baixados no seu celular e você fosse funcionando conforme tudo fosse acontecendo. E aí você aceita Jesus. E aí você começa a perceber que alguns aplicativos que estão nesse celular você já não consegue mais, ou você já não pode mais, ou pela palavra você já não deveria mais estar usando. Nesse momento, nós temos algumas opções. Ou a gente decide quais são os aplicativos que a gente vai remover, ou a gente faz a restauração de fábrica. Na realidade, vamos falar no reino do Espírito, o que aconteceu quando você nasceu de novo? Você se tornou uma nova criatura. Esse celular aqui é restauração de fábrica. E quando foi feita a restauração de fábrica, nós então temos uma forma da gente rever o funcionamento. Para quê? Para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós entendemos esse versículo, nós percebemos que nós temos que renovar a nossa mente. Ou seja, coisas foram sendo colocadas na nossa mente. Aplicativos foram sendo baixados de como nós nos comportávamos. Vamos dar um exemplo aqui, né? De repente, aquela pessoa vai para a escola e ela começa a sofrer bullying na escola e ela começa a passar por uma série de situações na escola. E aí os pais dizem, vai lá e se defende. Não volta chorando para casa. Se baterem em você, bate nessa pessoa de volta. O que você fez? Você abaixou aqui o aplicativo Defesa Pessoal. E todas as vezes que você se sente encurralado, todas as vezes que você se sente acuado, o que você faz? Você acessa o aplicativo Defesa Pessoal. Só que quando nós nascemos de novo e a gente é restaurado por fábrica e a gente vai entender qual é o bom procedimento que nós devemos seguir, nós entendemos que aquilo que Jesus nos ensina, que nós devemos perdoar os nossos inimigos, que nós devemos orar pelas pessoas que nos têm mal, que nós devemos alcançar as pessoas pelo nosso bom procedimento. Então o que nós temos que fazer? A gente encerra esse aplicativo de defesa pessoal, exclui ele e pela restauração de fábrica a gente faz o download do aplicativo Perdão, pelo aplicativo Amor. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando eu me converti há muito tempo, eu não tinha entendimento real dessas verdades. Eu não tinha entendimento da prática de fato da palavra. E sabe, o conhecimento da palavra, ele não é suficiente para fazer com que a gente tenha uma vida de sucesso em Deus. Porque conhecer não é a mesma coisa que praticar. Quando é que nós vamos ter sucesso na nossa vida? Quando nós praticarmos a palavra. Então, eu baixo o aplicativo do amor, eu baixo o aplicativo do perdão, eu vou ler lá o que a palavra diz a respeito disso, então eu vou substituir aquele pensamento antigo, aquela forma que eu entendi a vida, aquela forma que eu conduzia a vida, e eu vou renovar,
tirar aquilo que eu aprendi e trazer um novo conhecimento, trazer uma nova forma de agir. É assim que nós fazemos a renovação da nossa mente, de uma forma bem prática, né? O que eu preciso fazer, Márcia, para renovar a minha mente é substituir aquilo que você pensava por aquilo que Deus pensa a seu respeito, né? As palavras que Deus fala a teu respeito e a meu respeito, elas precisam ser vida para nós. E nós temos então um tempo onde a gente se dedica, e isso obviamente, queridos, que exige um esforço da nossa parte. Obviamente que existe um trabalho que precisa ser feito, né? Não é algo que se eu fizer um único dia, eu vou resolver o meu problema. Ler a Bíblia um dia, renovei a minha mente hoje. Ótimo, você ficou bem para hoje, mas para amanhã você precisa efetuar todo esse processo novamente, né? A Bíblia diz, eu anotei, lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim, ó: não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele quando? De dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, quando nós não temos um caminho bem-sucedido, isso significa que nós não estamos, em primeiro lugar, nós deixamos de falar da palavra, nós deixamos de meditar na palavra e deixamos de praticar essas verdades na nossa vida. Então, a renovação da mente, ela precisa ser algo constante. Aquilo que você ouviu ontem serviu para ontem, mas hoje você precisa renovar novamente a tua mente pela palavra de Deus. Como eu estava dizendo, quando eu me converti, eu ainda não conhecia a palavra da fé. Passado um tempo, eu comecei a conhecer a palavra da fé, eu comecei a renovar minha mente, e eu era uma pessoa muito independente, uma pessoa dona do meu nariz, uma pessoa que fazia, acontecia, tinha emprego, era independente financeiramente, e eu tinha os meus achismos, e eu vivia segundo aquilo que eu tinha sido criada. Sabe, o meu pai e a minha mãe, eles fizeram o que eles tinham de melhor para fazer para mim. O meu pai e a minha mãe me ensinaram como agir, como proceder, como encarar a vida, como entender, como entrar num casamento, mas tudo mediante aquilo que eles tinham para me passar. E eu amo os meus pais, graças a Deus meus pais me criaram na igreja. Eu era católica antes, minha mãe nunca desistiu, minha mãe se converteu primeiro e ela nunca desistiu de nós, se manteve firme na oração, né? E hoje eu tô aqui, graças a Deus, graças ao meu pai e à minha mãe, né? Mas veja, chegou um tempo onde aquilo que eu tinha aprendido e a forma que eu estava vivendo não estava dando mais certo. Os conflitos começaram a acontecer e eu perguntava: Deus, o que está acontecendo? Eu já me converti, eu sou crente, eu vou no culto, eu dizimo. O que está acontecendo que a minha vida não está dando certo? O que está acontecendo que o meu casamento não está bem? O que está acontecendo que a minha vida financeira não está bem? E eu fui entender que o que estava acontecendo era que só ouvir a palavra não mudaria a minha vida. O que mudaria a minha vida seria eu comer a palavra. Eu fazer a palavra de Deus ser vida em mim. Fazer com que os princípios pudessem ser reais em mim. Não só de ouvir falar, mas ser reais dentro de mim, na prática daquilo. Então, eu tive que aprender a renovar os meus pensamentos, a fazer com que aquilo que eu entendia que era um procedimento certo fosse renovado pelo procedimento correto da palavra de Deus. Eu entendi que eu precisava, então, as verdades como Cristo me enxergava, as verdades como Deus havia me criado. E com isso tirar aquilo que não pertencia, aquilo que não era de Deus, aquilo que não fazia com que
as perguntas que a gente vai poder responder também, ok? Bom, então o que eu tive que fazer? Entender que essas verdades precisavam se renovar. Agora veja, para uma mulher com uma personalidade forte, independente, que me achava dona do meu nariz, ter que entender a respeito, por exemplo, de submissão, foi algo que eu precisei dedicação. Foi algo que eu precisei dedicar na leitura da palavra, lendo os textos a respeito, orando em línguas, porque a oração em línguas faz com que eu tenha um canal aberto com Deus e eu possa ser edificada no meu espírito. Meditar na palavra. O que é meditar na palavra? Né? Não é você ler o versículo e fazer não é isso. Meditação na palavra é quando eu entendo um texto e durante um tempo eu fico meditando nele, eu fico me perguntando a respeito dele, eu busco dentro de mim coisas que possam fazer com que aquele texto se torne algo real na minha mente. Então, como eu disse, o processo mental, o conhecimento das verdades, ele é algo que começa na mente, mas a comunicação de Deus para nós, ela é no nosso espírito. Então, quando eu oro, quando eu medito na palavra, eu estou trazendo no meu espírito essas verdades, e essas verdades sobem na minha mente, e a minha mente vai fazer o quê? Claro, vai rejeitar, vai dizer, você tá louca, Márcia, agora você pirou de vez. E aí, você então agora, aquela mulher toda independente, agora você vai se submeter, você vai ser submissa ao seu marido, você tá louca? É isso que a mente falava pra mim. E eu dizia pra ela, não, louca eu estava antes, agora eu estou sã. Por quê? Porque eu tenho conhecimento da palavra, porque agora eu sei onde é o meu lugar, porque agora eu sei as verdades da palavra e eu sei que se eu viver nelas, eu vou ter um bom futuro. E hoje, se você me perguntar, eu vou dizer para você, queridos, vou dizer para vocês aqui também, o melhor lugar para se viver é o lugar onde a gente está debaixo de uma cobertura, é o lugar de submissão, seja no casamento, seja com os seus pais, porque a submissão, ele é um lugar de segurança. Agora, foi fácil? Não. Foi impossível? Também não. Mas exigiu um esforço. Por que a gente falou da arena da mente e da arena do espírito? Porque você tendo essas verdades, esse conhecimento dentro de você, você precisa entender que enquanto você está na arena do espírito, você tem condições para você vencer. Por quê? Porque você está falando de uma palavra que vem de Deus. Ela é infalível. Quando você está na arena da alma, você vai debater com as suas emoções, com os seus sentimentos, com os seus traumas, com o seu passado. E eu quero acrescentar agora mais um ingrediente. Lembra lá no começo da live, quando eu disse para você, tudo que vem na sua mente, todos esses pensamentos, são você que pensa, é você que pensa tudo isso? E que eu respondi por você, bem, provavelmente você vai me responder que não. Os pensamentos, eles podem vir de 3 origens, vamos dizer assim. Eles podem ser pensamentos de Deus para você, que você vai receber no teu espírito. Você pode ter pensamentos que venham da sua memória, do seu inconsciente, lembranças do seu inconsciente, lembranças de situações felizes, e aí quando você se lembra, vem um pensamento, nossa, era tão legal quando a gente fazia aquela reunião na casa da avó, que todo mundo se reunia, e a gente comia bolinho de chuva no final da tarde, e vem pensamentos felizes. Mas também existe uma terceira origem, que são aquelas que vêm do diabo. Márcio, o que é isso que você está me dizendo? Quer dizer então que pensamentos podem vir na minha cabeça pelo diabo? Sim. Satanás, ele tem um único poder, que é o poder da sugestão. O que é isso? Ele não pode tocar em você, mas ele pode lançar pensamentos, sugerir pensamentos.
Então, nem tudo que vem na sua mente, eu quero dizer para você que nem tudo que vem na sua mente são pensamentos de Deus. Eles podem ser pensamentos também influenciados pelo diabo. E aí a gente cai naquele ditado que é bem conhecido. Você não pode impedir que os pássaros sobrevoem a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho. Da mesma maneira, você não pode impedir que os pensamentos venham, mas você pode impedir que eles façam morada em você. Então, quando vem as sugestões do diabo, né, para fazer com que a gente pense coisas a respeito muitas vezes do nosso passado, ele traz um pensamento, uma circunstância, você tá lá na sua escola e aí você tá na sala de aula e você percebe que uma menina olhou para trás, olhou para você e começou a rir. Qual é o pensamento que vem na sua mente? Ela tá rindo de você. Porque lembra que as pessoas já riram de você antes? Você lembra que as pessoas já fizeram bullying com você? Você se lembra daquilo que aconteceu? E aí pensamentos começam a na sua mente dizendo: não olha para ela, ignora ela. Se você encontrar com ela na rua, vira a cara para ela, porque ela tá rindo de você. Agora, esse não é um pensamento verdadeiro. Por quê? Porque você está antecipando algo que você nem sabe. De repente, aquela pessoa que olhou para você, você acha que ela olhou para você, mas na realidade ela estava olhando lá para trás. Então, quando você fica nessa área de batalha dos seus pensamentos, na arena natural, na arena da sua mente, você provavelmente vai perder. Por quê? Porque o diabo está lançando pensamentos, trazendo memórias infelizes para você, e você vai tentar combater isso com sentimentos, na tua razão, nas tuas próprias emoções, e talvez você não tenha estrutura mental. Quando eu falo estrutura mental, talvez você não esteja ali preparado para combater esses pensamentos com aquelas... Lembra que eu falei no começo? As janelas boas, as janelas felizes. Talvez você não tenha um gatilho para acessar algo forte o suficiente dentro de você para dizer: ah, o problema é dela se ela está rindo de mim. Esse seria o pensamento ideal, mas nem todo mundo está preparado para isso. Então, se você ficar nessa arena natural, eu vou dizer, provavelmente você vai perder. Você vai levar uma surra do diabo. E aí você vai ficar infeliz, você vai entrar em depressão, você vai ficar triste, você vai se sentir uma pessoa isolada, você vai desejar muitas vezes que as pessoas retribuam para você aquilo que você doou. E eu sei, queridos, que a pior coisa que tem é a gente gerar expectativa nas pessoas, não é mesmo? É ruim, porque às vezes a gente faz muito pelas pessoas e a gente quer que as pessoas retribuam para nós. Mas sabe, nem sempre a gente vai encontrar essa retribuição. E aí? Vamos para a arena natural? Nós vamos falar, não falo mais com essa pessoa, não quero mais saber. E aí, de repente, quando você percebe, você já está isolado do mundo. Agora, vamos para a arena espiritual? Como seria o bom combate de uma mesma situação na arena do Espírito? Senhor, obrigada, porque a Tua palavra diz que eu sou filha de Deus. Eu sou muito amada pelo meu Deus. E a minha provisão, o meu sustento e tudo aquilo que preciso vem do Senhor. Pai, se hoje eu não encontro pessoas ao meu redor que possam ser minhas amigas, eu vou orar, porque eu sei que o Senhor vai enviar pessoas para ficarem do meu lado, para serem realmente aqueles parceiros fiéis. Sabe, você também tem o Espírito Santo dentro de você. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso amigo, ele é o Paracletos, ele é nosso advogado. Ele nunca nos deixa, jamais nos abandona. Está escrito em Hebreus, é uma promessa de Deus, queridos. Você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer aquilo que Deus prometeu para você. Ele prometeu, presta atenção aqui comigo, ele prometeu que ele nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria.
Isso significa que você não está só. Não, você não está só. As pessoas ao seu redor podem ter te deixado. As pessoas ao seu redor podem ter te traído. Talvez eu não conheça a tua história. Talvez você possa dizer, Márcia, você não conhece a minha história. O meu pai, a minha mãe, o meu tio, enfim. Talvez você não tenha tido realmente pais os quais você desejava ter. Talvez você não tenha conseguido ter uma infância com tudo aquilo que a propaganda de margarina diz que tem que ter. Essa família ideal. Mas sabe, hoje você pode ser feliz. Se você decidir sair dessa arena natural e ir para uma arena espiritual. Você não vai vencer os seus traumas, você não vai vencer os seus embates emocionais, você não vai vencer a solidão nessa arena natural. Nessa arena da mente, nas suas emoções. Você só tem um lugar que você pode vencer isso, e ela é espiritual. Como Márcia, de novo, lendo o que a Bíblia diz a seu respeito, meditando nessa palavra para fazer com que aquilo que você está lendo caia como revelação dentro de você. Ouvindo ministrações, orando em outras línguas, orando em português, entoando cânticos, louvando ao Senhor. Sabe, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos ser alegres. E tem uma grande diferença entre felicidade e alegria. Você sabia que tem essa diferença? Sabia ou não? Há uma diferença entre felicidade e alegria, porque a felicidade, ela é algo natural, ela é algo da sua emoção. A felicidade depende de algo, depende de uma circunstância. A felicidade depende de algo acontecer para gerar uma emoção. Agora, a alegria não. Eu quero te lembrar que a alegria é um fruto do Espírito. Você já tem alegria dentro de você. Mas, Márcia, eu não sinto vontade de me alegrar. Mas ela já está aí. Você pode acessar essa alegria. De que forma? Talvez você pode ligar um louvor na sua casa e você começar a entoar cânticos, louvar ao Senhor, elevar os teus pensamentos conforme Deus pensa. Eu gosto muito do que fala lá em Tiago 1, no versículo 17, diz assim, olha, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, que vem do Pai das luzes, onde não pode existir variação ou sombra de mudança. Então tudo que é bom, tudo que é perfeito vem de Deus. A desgraça não pode vir dele porque ele não muda. Tristeza não pode vir dele porque ele não muda. Tragédia não pode vir dele porque ele não muda. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos elevar o nosso pensamento. Lá em Filipenses 4, versículo 8 diz que tudo que é respeitável, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então, preocupação com a pandemia, preocupação com o que vai acontecer com o Brasil, com a situação econômica, isso não deve ocupar o nosso pensamento. Sabe por quê? Porque isso não é respeitável, isso não é justo, isso não é amável. Então, por isso, não deve ocupar o nosso pensamento. Por quê? Porque aquele que tem Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador sabe que Ele não nos abandona e que por isso é impossível que a gente viva numa situação difícil, numa situação ruim. Nada vai faltar. Eu quero dizer, nada vai faltar. Pode ser que você não tenha tudo o que você queira nesse momento, mas não vai faltar aquilo que você precisa para passar por esse momento. Queridos, tem uma grande diferença entre nós ficarmos no deserto e nós passarmos pelo deserto. E hoje eu quero dizer, qual é o lugar que você quer ficar? Você quer ficar no deserto ou você quer passar por ele?
Provavelmente você quer passar por ele. Então existe um lugar onde você deve permanecer, na arena espiritual. Nesse lugar onde há provisão, onde Deus fala para você aquilo que você é, aquilo que você tem e aquilo que você pode. E com isso você tem ferramentas dentro de você para combater o pensamento. Quando vem o pensamento ruim, você substitui pelo pensamento bom. Quando vem o pensamento ruim, você substitui o pensamento pelo bom. Sabe, eu quero encerrar a minha parte explanativa para a gente passar para as perguntas, trazendo para você o texto que está lá em Mateus. Eu fiz um resuminho aqui para ser mais breve. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, nós vemos que Jesus ele é batizado. E no versículo 16 diz assim, olha, batizado Jesus, saiu logo da água e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que há uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Veja, Mateus capítulo 3, Jesus é batizado, o céu se abre e Deus fala, esse é o meu filho a quem eu me comprazo. Nós vemos na sequência que Jesus ele é levado pelo Espírito ao deserto. E lá ele ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo. E logo nos primeiros versículos nós temos lá o diabo falando para Jesus. Está no versículo provavelmente 2. Então o tentador, eu digo provavelmente porque eu estou sem a Bíblia, tá, queridos? Eu estou aqui, mas você olha aí. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, olha o que o diabo está dizendo, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, a Bíblia diz que Jesus teve fome. Está escrito lá, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O diabo vem e diz, você é filho de Deus mesmo? Se você é filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. Se Jesus fosse na arena natural, na arena da mente, para lidar com isso, ele diria, é verdade, né? Se eu fosse filho de Deus mesmo, Deus não estaria permitindo que eu passasse fome. Deus teria trazido pães para eu comer. Isso não estaria acontecendo comigo, porque Deus me abandonou, porque eu estou tendo que passar fome. Afinal de contas, se eu sou filho dele, por que eu estou tendo que passar por isso? Mas Jesus, sabendo o que estava sendo feito, ele foi para a arena espiritual. E ele respondeu para o diabo aquilo que a Bíblia diz. Veja que maravilhoso. Jesus, porém, respondeu, está escrito, aleluia, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele dá um tapa na cara do diabo com luva de pelica, porque ele está dizendo em outras palavras assim para o diabo, eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou filho de Deus, e as circunstâncias não vão determinar nada menos do que isso. A circunstância de eu ter pão ou não para comer não vai fazer com que eu deixe de ter a convicção de que eu sou filho. Diabo, eu sou filho de Deus. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele estava dizendo aqui, eu não preciso das coisas naturais para me alimentar. Se Deus disse que eu sou filho, se Deus disse, está dito. Sabe, queridos, que nós possamos fazer como Jesus fez. Responder ao diabo. E se você continuar lendo, você vai ver que não para os questionamentos do diabo. Aí, ele faz várias perguntas e a cada pergunta que o diabo faz, Jesus responde, está escrito. E a minha pergunta para você nesse momento é, o que você tem respondido para o diabo? Como você tem respondido? Você tem respondido, é verdade, diabo, vamos sentar aqui, vamos chorar junto. Realmente a minha situação está muito difícil? Ou você vai dizer para ele, ei, eu já sei quem eu sou, porque está escrito. Eu espero que você tenha sido até aqui abençoado
E eu quero agora partir um pouco para as perguntas, porque eu sei que a gente vai ainda ser edificado através das respostas, né, daquilo que vier, né, para nós. O Claudinei Vitorino Ney de Jacareí, que coisa boa você tá aqui, meu querido, saudade de você. Ó, posso definir felicidade como um sentimento e alegria, o meu estado, o meu ser? Ney, veja bem, se você está dizendo o meu ser como seu eu, o seu homem interior, o seu espírito, sim. Por quê? A gente tem que lembrar que nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo. A alegria, ela é um fruto do espírito. Quando nós nascemos de novo, o amor de Deus foi derramado em nós e uma das características do amor de Deus, ela é a alegria. E o fruto do espírito é a alegria, paz, longanimidade e todos os outros que está lá escrito em Gálatas. Então a alegria, sim, quando você fala que a alegria é um estado do meu eu espiritual, sim, a alegria é um estado, é um estilo de vida, é um estado do teu espírito, do teu homem interior. E a felicidade, ela sim, ela é um sentimento, ela é uma emoção que ela está na tua alma, porque ela depende de coisas acontecerem para você ser feliz. Veja bem, de repente você está querendo muito um carro, você queria muito um carro e você compra um carro. Você fica muito feliz naquele momento. Tem aquele estado de euforia, você fica feliz, você anda com o carro, você leva para os parentes, você leva para os amigos visitarem, verem, conhecerem o seu carro, não é assim? Mas sabe, passado uma semana, você vai olhar para aquele carro, você não vai estar mais quicando de felicidade, não é mesmo? Aquela felicidade passou. Porque agora, quando você olha para as suas necessidades, você talvez tenha a necessidade de trocar de celular. E você alia o teu sentimento a uma aquisição, a algo que vai acontecer. Mas a alegria não. Tendo ou não tendo, nós estamos nos alegrando em Cristo. Nós estando com as coisas, as circunstâncias nos mostrando ou não, nós temos a alegria, porque a alegria de Deus, ela não está vinculada ao que nós podemos ver, né? A fé, ela não depende das coisas vistas, ela não depende das coisas naturais, mas ela depende do nosso coração, ela depende daquilo que nós temos na palavra, daquilo que Deus já disse para nós. Amém? Espero que você tenha respondido. Temos mais perguntas aí? Mais alguém tem alguma pergunta? Como está o nosso tempo? Eu recebi aqui uma pergunta, eu vou ler para vocês. Diz assim, ó. Para quem devo pedir ajuda quando eu não estiver conseguindo lidar com os meus sentimentos, com as minhas emoções sozinha? E eu imagino que essa pergunta tenha sido feita no sentido assim, quando eu estiver me sentindo sozinha, quando eu estiver lá no meu quarto, quando eu estiver percebendo que aquela tristeza está me invadindo, como que eu faço para ter aquele socorro bem presente? Como eu disse, é uma promessa de Deus que Ele nunca nos deixaria. Essa promessa ela foi concretizada depois da partida de Jesus, com a vinda do Espírito Santo que passou a habitar dentro de mim e dentro de você. Então o Espírito Santo que habita dentro de você, ele é o teu amigo. E você pode, quando você estiver se sentindo sozinha, clamar para que o Espírito Santo te ajude, para que ele venha em socorro. Você deve colocar louvores para ouvir e você entra nesse período de oração com o Espírito Santo e você vai ter as suas melhores experiências espirituais. Eu quero compartilhar com vocês diversas situações que eu passei, coisas que eu precisava vencer no meu eu interior, situações que eu vivi e que eu precisava de cura, eu precisava me libertar daquilo, porque vira e mexe eram coisas e lembranças que vinham na minha mente. E aonde foi que eu consegui isso? Um dia que
depois, né, de meditar na palavra, de ler muito, de orar muito, um dia eu entrei na sala da minha casa e eu falei para o Espírito Santo, nós não saímos daqui enquanto eu não resolver isso no meu espírito e o Senhor não falar comigo. E sabe, queridos, eu abri a porta para ter uma experiência maravilhosa com o Senhor Jesus. Aquele momento onde eu coloquei o meu fone e eu comecei a louvar o Senhor, e eu comecei a entoar cânticos, e eu comecei a orar em línguas, e quando eu percebi, eu estava envolvido naquele amor do Pai, me abraçando, me pegando no colo, trazendo coisas dentro de mim, trazendo convicções, aquele testemunho interior, que é aquela voz por dentro, a voz do teu espírito humano que traz aquelas verdades para dentro de você. Então sim, é possível você lidar com isso mesmo estando sozinha, mesmo você não tendo pessoas perto de você. Amém? Nós temos mais uma pergunta que está chegando. Fica aqui comigo, fica conectado, manda suas perguntas. Eu devia ter dito antes, mas estou dizendo agora, compartilhe essa live com pessoas que você queira, que seja abençoado, que queira receber também dessas verdades. Nós estamos falando aqui a respeito da arena natural, a respeito da arena da mente, a respeito de pensamentos e a respeito de fé, a respeito de uma vida no espírito, a respeito da vida espiritual. A Carol, oi Carol. A Carol perguntou para nós, Carol Santos Vieira, como isso é definir? Como diferenciar a personalidade natural e ainda assim ser alegre, feliz e demonstrar isso mesmo sendo. Diferenciar a personalidade da pessoa e a alegria no espírito, né? Mesmo que uma pessoa seja séria. Olha, eu vou dizer para você. Você pode ter um estilo, né, de ser uma pessoa mais séria, mais concentrada, uma pessoa que não é aquela palhaça, vamos dizer assim, né, que ri toda hora, que tudo tá gargalhando, porque existem personalidades diferentes. Mas a gente vai saber que a alegria realmente opera na tua vida, principalmente nos momentos de dificuldade. Nos momentos onde você está ali naquela situação, onde você não tem motivo nenhum para rir, mas que você sabe que pelo Espírito você precisa tomar uma atitude, porque, queridos, a fé, ela tem uma atitude. Aquele que anda em fé, aquele que anda numa vida com o Senhor, uma vida espiritual, ele tem uma atitude. Ele não é aquela pessoa que fica parada esperando as coisas acontecerem ou as coisas passarem. Não! Nós que temos fé, nós que temos uma vida no Espírito, nós, em momentos, mesmo quando as circunstâncias elas são desfavoráveis, independente da sua personalidade, você vai começar a rir. Porque você sabe que a tua fé tem que ter uma atitude coerente. Então, o fato de você ter uma personalidade mais séria não quer dizer que você não seja uma pessoa espiritual. Acho que é isso que você está me perguntando, né? Eu mesmo sou uma pessoa mais séria. Eu sou uma pessoa mais assim na minha, mais quieta, né? E às vezes as pessoas fazem até uma leitura errada a meu respeito, porque acham que eu sou brava, acham que eu sou, enfim... Mas eu não sou, viu, gente? Na realidade, eu sou séria. E eu tenho pessoas que convivem perto de mim que são pessoas super assim, alto astral, alegria, felicidade a todo momento. E sabe, eu procuro estar perto dessas pessoas para que eu seja um pouco mais leve, vamos dizer assim, né? Mas o fato da minha personalidade ser uma personalidade mais séria não quer dizer que você não ande em alegria, que você não ande em fé, que você não frutifique. Carol, a gente vai saber se a pessoa ela é espiritual num momento como esse, de isolamento social, quando as contas estão batendo e talvez todo mundo da casa não esteja recebendo dinheiro, porque um é autônomo, o outro está desempregado, e aí as contas batem na tua porta, e aí a gente vai saber se você está na arena natural ou se você está na arena espiritual, porque se você for da fé, você vai começar a rir, você vai se alegrar tendo motivo ou não.
Então, sim, personalidade não tem nada a ver com uma vida no espírito. Amém? A Adna, nossa querida Adna, tá perguntando: ser almático e ser depressivo. Ser almático e ser depressivo é a mesma coisa? Não. Uma pessoa, as pessoas não devem nem entender o que é essa expressão almático, né, Adna? Né, enquanto líder de jovens, mas veja, almático é aquela pessoa que tem uma hipersensibilidade. Talvez coisas aconteceram na vida dessa pessoa e ela é uma pessoa hipersensível. Vocês conhecem pessoas assim, provavelmente? Ela é uma doença. Quando a gente fala da palavra em si, depressão, a depressão ela é considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença. Ela tem um CID, ela tem um Código Internacional de Doenças e ela precisa ser tratada como, né? Então a depressão ela é algo mais sério. Ela é quando uma pessoa já está em níveis, né? Não só emocionais e psicológicos, mas também afetando isso já no corpo físico. E é algo mais sério, vamos dizer, do que uma pessoa almática. Então são coisas diferentes, porém, ambas podem, devem e precisam sair da arena da alma, sair da arena da mente e ir para a arena espiritual. Por quê? Porque você ser uma pessoa hipersensível com certeza vai trazer problemas para você. Se você é uma pessoa que tem hipersensibilidade, que tudo te dói, que tudo te aflige, que tudo te abate, isso faz com que você seja uma pessoa muito mais tendenciosa para a mente, para as suas emoções, do que para o espírito. Uma pessoa que tem os pensamentos renovados pela palavra, ela começa a entender que pela fé, né? Ela alcança um estilo de vida em Deus diferente de ser uma pessoa hipersensível. Ela se torna mais forte para poder vencer as memórias, os traumas. Eu não sei o que pode passar né, na pessoa que tem essa questão da hipersensibilidade, ok? Espero que tenha ficado claro. A letra aqui das pessoas tá uma bênção. Se vivo pelo que creio. Se vivo pelo que creio e não pelo que sinto, como trato o estado depressivo sem fugir do que a palavra diz? Então, Adna, essa pergunta também veio pela Adna. Como eu disse para você, quando a gente fala de um estado depressivo, a gente fala de uma série de outras questões. E que eu posso fazer aqui uma live só para a gente falar a respeito disso, pode ser? Porque quando a gente entra para falar de depressão, a gente precisa entender o que a Bíblia fala a respeito disso. A gente precisa entender também o que a medicina fala a respeito disso e a gente precisa nos posicionar como cristãos, entendendo que existe uma saída, né? Existe uma saída espiritual. Muitas vezes, muitas pessoas com depressão, elas estão muitas vezes tomando medicamentos, mas isso não faz com que elas deixem de fazer a parte delas no reino do espírito, né? De renovar a mente e de entender que aquilo que ela está sentindo, aquela tristeza que está se abatendo sobre ela, aquela falta de vontade, às vezes até de tomar banho, não vai imperar sobre a vida dela. Então ela pode até estar tomando remédio, mas pela fé, né? Como você disse, se você vive porque você crê, se você crê que Jesus já levou sobre ele todas as dores e as enfermidades, então você crê que você em Cristo Jesus, você é curado. Então você passa a fazer um esforço, né, nessa renovação da mente e com o esforço físico junto e com o ambiente espiritual ao seu redor para que você vença isso pelo Espírito, ok? Mas a gente pode propor de fazer uma live a respeito de depressão para que a gente possa falar um pouco melhor. Pode ser? Ok? A Raine está perguntando qual a melhor forma de ajudar alguém que não acredita mais em Deus por sofismas da mente. Bom,
Nós temos aqui uma situação, eu não sei, do jeito que você está dizendo aqui, Raine, dá a entender que essa pessoa já acreditou em Deus, ela já foi uma pessoa da fé, ela já foi uma pessoa que entendeu a respeito de Jesus, ela já entendeu a respeito da importância da renovação da mente, mas ela permitiu que a arena natural, os pensamentos, a filosofia, as questões políticas, sociológicas fossem ficando a pessoa, nós também não vamos convencer. Porque a palavra, ela tem poder nela mesma. Ela é viva e eficaz para separar juntas e medulas. Não é assim que a Bíblia diz? Ela diz que a Bíblia ela é eficaz para entrar e dividir alma e espírito. Então, se a palavra não está sendo capaz de levar mais a verdade para essas pessoas, nós também dificilmente vamos conseguir. Uma coisa nós podemos continuar fazendo, que é orar por essas pessoas, para que o coração dela se renda ao Senhor, as escamas dos olhos possam cair e ela possa novamente ter um reencontro com o Espírito Santo e com Jesus Cristo. Também quero agradecer muito a sua participação, agradecer você que ficou conectado aqui com a gente durante esse tempo. Nós estamos já iniciamos na verdade, o movimento a favor da vida, e eu quero que você, encerrando essa live, você procure aqui no Instagram para você conhecer qual foi a arte que venceu lá a votação. Você vai digitar Ei Viva com 2 I's no Viva e você vai identificar lá a nossa página, né? E eu quero que você já compartilhe, que você encaminhe para pessoas poderem se enganjar nessa causa. E no Facebook, nós estamos lá, você vai digitar Ei Viva e você vai ver a nossa página. E eu quero também pedir para que você entre lá, curta a nossa página, compartilhe. Esse é um movimento que nós estamos iniciando para alcançar pessoas que têm dificuldade, que passam por questões de automutilação, ideação suicida. E nós queremos fazer um convite para você, para que você se associe conosco nessa causa. É uma causa que nasceu no coração do Senhor, nós estamos tendo o privilégio de puxar essa causa e nós queremos muito te convidar a fazer parte dessa causa com a gente. Você aceita esse nosso convite? Se você falar que sim, entra na nossa página, curte lá, deixa os seus comentários e a gente se vê em breve.